Bem-vindos, buscadores! Meu nome é Henrique Ferro Santo e esse é o canal Tarô Hermético. Hoje eu vou fazer a tiragem do dia 2 de novembro ao dia 8 de novembro de 2025 e, como sempre, começando com o Tarô Hermético, os arcanos maiores, fazendo a cruz humana, que a cruz humana é o nosso fogo ou o nosso espiritual, a nossa terra, o nosso material e o nosso mental, racional e emocional, ar e água. Mesma coisa com os arcanos menores para complementar, sempre lembrando que é uma tiragem geral, então vai ser diferente na vida de cada um, claro, porque as vidas são diferentes, mas sim, são as forças que estaremos vivendo semana que vem, e se soubermos ler e soubermos adaptar a nossa vida, podemos tirar coisas boas. Nem sempre as semanas são as forças fáceis ou não, depende do que está acontecendo no mundo, da toda a cosmovisão humana e o que ela está vivendo. E a gente, em conjunto, cria essas energias, em conjunto entre os humanos e outras coisas que não sabemos direito como avaliar. Ou seja, para quem acredita, seres espirituais, para quem não acredita, apenas a natureza. Mas é o todo, e o todo é tudo, e assim nós vamos caminhando com o espiritual, o material, o racional e o emocional. Porque estamos falando de humanos aqui, né? E para complementar, o tarô cabalístico para dar o resultado final e a nossa dica de como agir, de como tirar o melhor proveito para evoluir como ser no meio. Então iniciamos com o espiritual, a lua e a princesa de bastões. É um momento novo, um momento em que a nossa vontade está olhando para os novos caminhos, as opções que temos para seguir, nova trilha espiritual, nova vontade, uma nova ideia surgindo aqui. Porém, apesar de essa ideia estar conectada com o nosso emocional, nosso subconsciente, ela ainda está muito nova e sabemos muito pouco delas. Estamos sendo alertados aqui que o caminho pode trazer confusão. As torres aqui, o portal e o caminho na Lua até chegar ao nosso novo destino aqui ainda está repleto de emoções, ilusões, confusões. E a princesa, ela vem falar, olha, mesmo tendo esse caminho obscuro, mesmo tendo caminhar à noite, vá. Acenda a sua tocha e vá, e seja atirado. Porque o que podemos fazer? O caminho é esse. Você não sabe o que tem no futuro, mas se você não for, você estagna. Então, a princesa vem dizer, tenha coragem. Apesar de estar tudo ainda inseguro, tudo ainda confuso, meio ilusório, tem sim como agir, porque você pode decidir as coisas conforme elas acontecem. Só que para isso temos que ter uma presença de espírito constante, sem se perder em pensamentos passados, sem tentar decidir o que virá no futuro, porque não dá para ver o futuro aqui na Lua. Então é a atitude de assim que o problema aparecer, eu resolvo. Essa é a dica. Vamos para o material. A Hierofante com 8 de espadas. Aqui a gente vê que o material precisa ser estruturado, que precisa seguir algumas regras, que a gente precisa estabelecer regras no nosso material, porque me parece que estamos muito presos a essas regras. Então vamos ter que rever quais são as regras que nós impusemos para nós mesmos, para a nossa vida, que estão nos deixando distantes do que nós realmente queremos manifestar. Talvez colocando muita estrutura, se não permitindo fazer coisas por causa de regras e de conceitos, pode ser bom ou foi bom por muito tempo, mas acaba nos deixando
presos e cegos para algumas oportunidades. A nossa mente fica muito presa e muito travada, esperando que essas estruturas se reverberem na matéria, ou seja, que tenham toda a sua boa intenção, toda a sua forma de fazer perfeita, nem sempre traz aqueles frutos que você queria e deixa a gente confuso, sendo que, será que estou fazendo errado? Será que estou fazendo certo? Aqui eu acho que pede sim que você estruture a sua vida física, a sua saúde, a sua vida financeira, mas sem se cegar, sem se prender a dogmas, sem se prender totalmente a essas regras, porque muitas vezes nós nos cegamos, nós paramos, nós deixamos de agir por causa de excesso de regras. Então é um jogo aqui que nem sempre um é bom nem o outro, é um caminho do meio do material aqui um pouco desafiador até, eu diria, porque é mais difícil quando você tem que caminhar na linha, né? Você sempre pisa um pouquinho para um lado ou pisa um pouquinho para o outro. Na linha é sempre o mais difícil para tudo, mas no material eu acho que é essa linha tênue entre ser engessado e ter disciplina. Tem esse caminho que a gente tem que achar aqui. Senão, vamos nos cegar. Mas vamos tirar um complemento logo para entender isso melhor. Vamos para o mental, mago com 9 de bastões. O mago com 9 de bastões, aqui no mental, ele vai dizer que a nossa mente está afiada sim, está vendo tudo, está percebendo muita coisa, está entendendo muita coisa, está conseguindo juntar as peças que são necessárias para nossas atitudes e, melhor ainda, está fazendo isso com conhecimento de causa do 9 de bastões. Eu já me feri muito, eu já vivi muito, eu tenho essa experiência, né? Eu tenho fundamentos para colocar na minha mesa do mago aqui. Eu tenho a experiência de quem já lutou, já ganhou, já perdeu, de quem já se feriu, de quem tem cicatrizes. Eu não sou uma pessoa deslumbrada com as coisas, mas também não sou um covarde. Sou um veterano de guerra que eu consigo estabelecer todos os elementos necessários para funcionar. Então, a nossa mente está sim pronta e afiada para solucionar os problemas e para tentar andar nessa linha tênue que a gente falou anteriormente. Então a mente vai ajudar, porque toda a tua experiência dos teus erros e dos nossos erros, né? Nossos erros, nossos acertos, nossa maneira de fazer que funcionou e que não funcionou, vai ajudar a gente a escolher esse novo caminho e seguir esse novo caminho mesmo sem conseguir ver o futuro. Apenas cuidado com as ilusões aqui, né? No espiritual com a lua e no material aqui com a nossa própria cegueira autoimposta. Mas lembre-se aqui também que saiu a princesa para não ser impulsivo quando o caminho não é certo. No emocional, um problema. O diabo com o 3 de espadas. É tentação, é seguir caminhos mais associados aos prazeres e menos à verdadeira intenção de amar. Aqui é uma prisão de mágoas, muito ruim essa combinação, porque às vezes a gente segue só no nosso desejo, trai pessoas, comete ações ruins com pessoas, podemos causar o 3 de espadas e, por consequência, ele retornará a nós. Então aqui é um alerta, tomar cuidado para não se prender a desejos ou não levar pessoas a caminhos ruins só para o seu prazer e não se deixar ser levado, porque como é uma energia geral,
você vai ter a tendência, nós teremos a tendência de fazer, mas também pessoas terão a tendência de fazer conosco. Então, cuidado com essas mágoas. Mas também temos que dizer que aqui é uma oportunidade de se libertar dessas mágoas. Porque assim que você toma consciência dessa prisão que o diabo deixa, dessa desejo carnal do diabo que leva a dores emocionais, a mágoas, a rancores, assim que você toma consciência, você pode se libertar. Perceba que no desenho do diabo, as pessoas estão livres. A corrente é simbólica, é autoimposta. A prisão ao físico, a prisão ao prazer, a prisão ao material aqui é autoimposta. Então, temos a chance sim de evitar essas mágoas, essas dores, esse caminho do prazer que é fútil e que vai trazer dor às verdadeiras emoções. Cuidado para não escolher o parceiro pela aparência, em vez de por quem é mais parecido com você. Esse é o seu alerta. Vamos tirar aqui, né, um complemento já, para ver, porque tá uma semana introspectiva de desafios aqui. É uma semana que é para os fortes. É uma semana que muitos cairão e alguns derão um passo importante. Porque é uma semana em que há problemas, mas também há uma linha tênue de melhora. Então vamos para o Lua com Princesa de Bastões, 3 cartas. Mais 2. Deu a cegonha, no passado a estrela e no futuro o navio. Olha, a gente sim tem esperança dessa melhora aqui. A gente vê o caminho e quer seguir o caminho, quer passar pelo portal, então a esperança da melhora existe. E isso nosso objetivo é sim um caminho novo, é gerar frutos novos, é gerar projetos novos, é ter uma ideia nova, que essa estrela com a cegonha aqui é a própria princesa transitando da esperança para frutificação aqui. Só que ela vai de qualquer jeito, a princesa ela não pensa muito, ela simplesmente vai, a princesa de paus, né? Então, aqui me vem uma ideia de que sim, devemos seguir, mesmo que seja para o distante desconhecido, se houver alguma oportunidade de viagem, se houver alguma oportunidade de trabalho fora, mesmo que seja um pouco ainda obscuro o que vai acontecer, não sabe o que vai esperar do outro lado, eu vou emprego em outra cidade, é uma outra ideia, é um outro projeto, é algo distante do que eu estou acostumado, mas eu acho que é interessante ir, porque mesmo que seja um caminho ainda obscuro ou até um pouco ilusório, ele tem uma força aqui com a esperança da estrela e com a frutificação da cegonha que me vem que vale a pena arriscar. Não é uma garantia de sucesso, mas é uma garantia de caminho novo e próspero, que mesmo que não dê certo, vai levar a gente a um patamar diferente. Então, assim, a gente sabe que tem que ir. Mesmo não vendo o caminho, a gente sabe que tem que ir. Tente se concentrar. Hierofante com 8 de espadas no material. Mais uma carta. Olha, por incrível que pareça, aqui me deu uma outra ideia do que é essa combinação. Do Hierofante aqui, com prosperidade dos peixes, com os lírios da pureza de intenção e com os livros do estudo, que é o próprio Hierofante aqui, esse 8 aqui me parece que a gente está no momento de estudar mesmo, de meter a cara no trabalho, nos livros, para tirar conclusões, para entender melhor e às vezes nem olhar para o lado, só
compreender o que está acontecendo na nossa vida, entender melhor como é o nosso caminho de prosperidade, como desenvolver melhor nosso trabalho, como desenvolver melhor nossa casa, arrumar, ajeitar, reformar, como trazer a pureza de espírito para nosso corpo, com dietas saudáveis, com conhecimento de dietas saudáveis aqui com o livro, então aprendizado. Então aqui esse 8 me parece uma introspecção nesse momento, porque todas as cartas saíram positivas no Lenormand. Então esse 8 é uma introspecção, tipo, eu não quero olhar para o externo porque eu estou focado em mim mesmo no momento, no meu corpo, na minha melhora de saúde, no meu melhora, minha melhora financeira, minha melhora de trabalho, minha melhora de estrutura onde eu vivo, limpar, arrumar, reformar. Então me parece positivo esse 8 aqui, ele não está como uma cegueira autoimposta para não fazer. Pelo contrário, ele está uma cegueira autoimposta para olhar internamente e estudar a melhor forma de trazer a prosperidade e a pureza para a nossa vida material. Interessante, né? Esse 8 aqui, ele pode ser um retiro próprio mesmo, para se conhecer melhor. Interessante. Vamos então para o mago com o 9 de bastões no mental, que é uma combinação legal aqui, né? Saiu as 3, saiu a primeira criança. Olha aqui. Realmente, a gente tá assim com essa energia do mago, que é a criança, né? O mago aqui tá, ele vai, ele faz, ele materializa, ele não tem medo, como a criança, que a criança é uma energia boa, mas ele sabe que ele já passou por poucas e boas aqui, né? Com as batalhas que ele já teve contra esse urso aqui, esse guerreiro, ele já batalhou muito contra a inveja, já batalhou muito contra a maledição, já trabalhou muito contra a raiva dos outros, né? E já saiu ferido, mas ele continua com esperança, porém agora ele está alerta para as cobras no caminho. E a cobra, ela é também sabedoria, além de ser um alerta para envenenamento, além de ser um alerta para cuidado com pessoas maliciosas. O guerreiro veterano, ele sabe lidar com as cobras, né? E o mago, ele usa o veneno para suas próprias poções. Então aqui a gente tem uma mente afiada, esperta e ligada se alguém quiser fazer o mal. Então todo mundo vai estar mais afiado essa semana mentalmente. Use essa energia, use as suas experiências pregressas para não cometer erros. Principalmente os erros que você já conhece, né? Então vamos aqui com o Diabo e 3 espadas no emocional, que está o mais preocupante dessa tiragem. Mais 2 cartas. Nossa, tá complicado, gente. Já vi aqui. Olha, a gente tá complicado nessa história amorosa. Os corações estão, sim, criando raízes para se fortalecer com a árvore, porém, vem de histórias ainda mal resolvidas com as nuvens aqui. Existe muita coisa no coração, no emocional para se resolver aqui, né? Então vai ser uma semana que as pessoas vão estar buscando a si mesmo, como saiu aqui no material, né? Buscando a si mesmo para se conhecer, para entender esse novo caminho com a lua aqui espiritual, né? Com esse impulso novo desconhecido, e pode ser ilusório. Então a gente está tentando se fortalecer aqui onde a gente está, né, emocionalmente, porém com um passado um pouco nebuloso das últimas semanas, com ferimentos ainda a serem curados, né, emocionais, pode ser traumas mais antigos ainda, né, de infância, se bem que não saiu nenhuma carta assim nesse sentido aqui. Porém, aqui dá para ver que essa prisão aqui das nuvens e esse desafio da montanha aqui, com o 3 de espadas, me indica que é momento de externalizar as dores, jogar para fora, falar se precisar falar. É momento de resolver essas grandes questões emocionais aqui. Então vai ser uma semana difícil emocionalmente, porque quando você resolve, você tem que rever. E quando você olha para trás e não consegue enxergar direito os seus traumas,
Você tem que se fortalecer no hoje e subir a montanha do amanhã. Subir esse desafio, enfrentar essas dores antigas, esses traumas e externalizar. É uma semana de depuração emocional. Não use drogas essa semana, porque temos uma combinação emocional perigosa para vícios. Vamos tirar aqui a carta final de conselho, já dei alguns conselhos aqui, né? Eu acho que vai ser uma carta que um pouco de confusão. Eu acho que ainda as coisas não estão... Eu estaria um 8 de copas aqui. Um arcano maior, né? A temperança. É quando a gente sai da lua, é o caminho da lua, é o caminho para o nosso mestre interno, para o nosso sol. É quando a gente sai das 1001 oportunidades, 1001 opções, 1001 devaneios para ir para algo real, que é a nossa manifestação real aqui, do nosso ser, do nosso sol. E a temperança, ela sabe andar harmonicamente entre o quente e o frio, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a autoconfiança e a autopunição. É algo que você tem que, como eu disse, é uma linha tênue. E ninguém melhor no baralho do tarô que a nossa alquimista do tarô para nos guiar nessa linha tênue. Ela é a melhor pessoa, melhor mestra possível para nos guiar em linhas tênues, que você não pode pisar nem muito para um lado, nem muito para o outro, nem muito racional, nem muito emocional. Assim vamos passar por esse campo de ilusões. Então, boa semana, esteja alerta e lembre-se, o todo é tudo.